E aí pessoal, bem-vindos aqui novamente ao nosso canal e para quem nos assiste há mais tempo, saberá que nós moramos no Reino Unido e portanto, eu hoje estou aqui fazendo luz, eu resolvi, vocês sabem, eu sei que tem pessoas que não gostam muito deste tema, mas este tema faz parte da cultura aqui do Reino Unido, principalmente da Irlanda. E então, apesar de que agora este tema é muito virado para a vertente e para a parte comercial, este é um momento, digamos assim, uma data do ano bastante celebrada por aqui e, portanto, faz parte da tradição. Como faz parte da tradição, eu resolvi vir aqui conversar um pouquinho com vocês e trazer aqui uma ou duas histórias lendas sobre este tema. E então vamos falar um pouquinho, não sobre o Halloween em si, eu estou-me referindo ao Halloween, e então o tema tem a ver, porque aqui na tradição, no Reino Unido, tem diversas lendas falando sobre entendem? Aquelas... Pois é, tem muitas histórias e eu hoje vou contar aqui uma que eu acho muito interessante e que acho que tem tudo a ver com o momento do ano que nós estamos vivendo, porque amanhã é noite de Halloween por aqui e, portanto, como é noite de Halloween, nós vamos falar de quê? De bruxos. Me perdoem se eu não faço o barulho da palavra toda, mas é só para não ter problemazinhas com as plataformas e então vamos continuar. E então eu hoje vou contar aqui a história da Bru de Bedford, a última Bru na Inglaterra, em 1682. E então, estamos falando de três mulheres pobres, Temperance Lloyd, Susanna Edwards e Mary Trembles, foram acusadas de feitiço após a morte misteriosa de uma moradora. O caso foi impulsionado pelo medo e pelas superstições locais. Pois é, as superstições locais já vêm de há muitos anos, séculos de história. Mesmo sem provas sólidas, as três foram consideradas culpadas e em 1682 tornaram-se as últimas pessoas oficialmente educadas por bruxas na Inglaterra. Você acreditaria que a última por bruxa na Inglaterra aconteceu por causa de uma vizinha fofoqueira? Fofoca dando os seus frutos e não da melhor forma. Acreditaria ou não? Pois é, parece que sim. É claro que todos os depoimentos que foram tidos, houve muitos depoimentos que foram muitas pessoas ouvidas, muito tudo, cheios de contradições e histeria, mas seguiram, deram o seu fruto, não é? E então, acreditaria também no mistério de que dizem que em noites de vento ainda se ouve risadas femininas ecoando na ponte de Bedford, nessa tal localidade, dessa tal... Ok? Pois é, eu vou então contar agora a história completa. E se vocês gostarem deste episódio, eu depois trarei outro também interessante como este. Então, no episódio 1, peço desculpa, eu ia falar em inglês, meu Deus, temos o episódio da última bruxa da Inglaterra, Temperance Lloyd, de Bedford, em 1682. Bedford, uma pequena cidade costeira no sul da Inglaterra, hoje é pacata e charmosa, mas em 1682 suas ruas guardavam um medo antigo. Um medo que queimava mais quente que as fogueiras, o medo da bruxa. A história que você vai ouvir é real e fala sobre as últimas mulheres na Inglaterra. Três idosas, pobres, solitárias. E um povo que acreditava ver o diabo onde só havia miséria. Tudo começou com uma mulher chamada Temperance Lloyd. Ela era viúva, vivia de esmolas e costumava conversar sozinha enquanto caminhava pelas vielas de Bedford.
Alguns diziam que ela falava com espíritos, outros que ela falava com o próprio demônio. Eu não gosto de falar a palavra. Eu não gosto. Quando uma moradora, Grace Thomas, adoeceu misteriosamente, alguém lembrou. Ela discutiu com Temperance e logo depois ficou de cama. Foi o suficiente. Logo, duas outras mulheres, Susanna Edwards e Mary Trembles, também foram acusadas de andar em má companhia. 3 bruxas, diziam, 3 servas do demônio, conspirando nas sombras de Devon. O julgamento aconteceu no verão de 1682. Não havia provas, apenas boatos, visões e medos, muitos medos. Mas o júri acreditou em cada palavra. Eles ouviram testemunhas dizerem que Temperance tinha um olhar do mal, que sussurrava maldições, e quando a velha, confusa, respondeu que talvez sim, talvez o diabo tivesse tentado a essa senhora, ela própria. As palavras foram sua sentença. Os registros do tribunal ainda existem. Eles mostram como, sem Temperance Lloyd confessou tudo o que os juízes queriam ouvir. Disse que o demônio vinha a ela em forma de homem, que havia sugado o seu sangue e que ela chamava de Dandy. Até rimou. Vejam isto. Talvez por medo, talvez por delírio, ou talvez para dar sentido a uma vida que ninguém mais entendia. Em agosto daquele mesmo ano, as 3 mulheres foram levadas ao cadafalso. A multidão se reuniu para assistir. A corda foi colocada em volta de Temperance Lloyd. E ela se despediu dizendo: eu perdoo a todos vocês, mas que o vento conte a minha história. E o vento contou. Séculos se passaram e ainda hoje os moradores de Bedford dizem que, nas noites tempestuosas, o vento que sopra sobre a ponte carrega sussurros. 3 vozes femininas entrelaçadas, chorando e rindo ao mesmo tempo. Acredita-se que sejam as bruxas de Bedford, que ainda vagam por onde foram condenadas não por magia, mas por medo, solidão e superstição. Temperance Lloyd, Susanna Edwards e Mary Trembles foram as últimas pessoas executadas por na Inglaterra. Mas não foram as últimas a serem lembradas, porque em cada vila, em cada história sussurrada à beira do fogo, ainda se fala delas. Das mulheres que morreram por acreditar ou por terem sido acreditadas demais. E você, se estivesse lá, teria acreditado? E aí? Uma história verídica, mais uma das lendas aqui do Reino Unido que faz todo o sentido ser falada neste momento, porque estamos na altura do Halloween. Se gostou, comente e eu vou trazer mais histórias. Até já!